Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula sobre estruturas de dados. Então, nesta videoaula, falaremos a respeito de arquivos, manipulação de arquivos em linguagem C ou C++, arquivos binários. Então, dando continuidade às aulas sobre arquivos binários e structs, nas aulas anteriores, uma a gente mostrou como pode gravar dados do tipo struct, na outra como que a gente pode abrir o arquivo e ler o conteúdo e mostrar na tela. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode abrir um arquivo, calcular quantos registros tem, no caso aqui quantos alunos tem, e alocar um vetor dinamicamente do tipo aluno e colocar os dados lidos no arquivo neste vetor. Então vamos à prática. Bom, então aqui está o código do exemplo anterior. Essa parte aqui não tinha no exemplo anterior, eu acrescentei agora. Bom, a questão é a seguinte, a hora que eu abrir o arquivo, eu não sei quantos alunos tem naquele arquivo. Como que eu vou declarar, dimensionar, alocar memória para um vetor se eu não sei quantos elementos tem? Então, uma das formas seria eu gravar uma informação lá quanto ao número de alunos, mas isso também, em caso de arquivos binários, não é uma forma eficiente. A forma mais fácil que tem é eu calcular o tamanho do arquivo e dividir pelo tamanho de cada registro. Então, como naquele arquivo eu só vou ter informações do tipo aluno, então, se eu pegar o tamanho do arquivo e dividir pelo tamanho de cada registro, eu vou ter o número de registros, né? Então, usando a ilustração aqui, ó, imagine você que isso tudo aqui é o arquivo. Se eu pegar e calcular o tamanho do arquivo, aí eu sei qual é o tamanho de cada estrutura. Então, dividir pelo tamanho da estrutura, eu vou ter o número de registros naquele arquivo, né? Então, de volta aqui ao código, acabei de abrir o arquivo. Como que eu calculo o tamanho? Tem uma função chamada fseek. O que é esse fseek? É uma busca, né? Um posicionamento. Se a gente imaginar que isso daqui é o arquivo, a hora que você abre o arquivo, ele está posicionado nesse registro aqui. Então, em alguma das aulas anteriores, eu falei do conceito de ponteiro do arquivo. Então, a hora que você abre o arquivo, ele está no início do arquivo. Na verdade, ele não está nem nesse daqui e nem nenhum outro. Ele está numa posição que é a posição inicial do arquivo. A hora que você dá o comando fread, ele vai ler o próximo registro, portanto, o primeiro. Então, o que eu devo fazer, no caso, para calcular o tamanho? Eu tenho que deslocar, eu posso deslocar o ponteiro do arquivo para o fim do arquivo. Então, aquela função fseek, ele posiciona o ponteiro para o final do arquivo. Então, esse comando aqui, o fseek, eu quero posicionar o ponteiro de leitura desse arquivo para tantos bytes a partir do final. Então, 0 posições. Esse 0L é de long, né? uma posição. Quantas posições? A partir da posição final, do fim do arquivo, eu quero retroceder quantas posições? 0 posições. Ou seja, eu quero levar o ponteiro do arquivo lá no final e deixar ele lá. Aí, essa função aqui, ela informa que posição que está no arquivo. Então, ele vai dar aqui, no caso, o tamanho do arquivo. Então 0, 1, 2, 70, 80. Então ele vai retornar aqui em que posição que está. Ele vai dizer, né, ftel, filetel, vai dizer em que posição que está o ponteiro. Então o ponteiro vai estar na posição correspondente ao fim do arquivo. Isso vai ser a posição. Se tem 80 bytes no arquivo, vai ser 80 que ele vai retornar. Se tem 1 mega, vai ser 1 milhão. Então aqui fsize é o tamanho do arquivo. Aqui eu imprimo depois, ó, essa função fsize, essa variável fsize, ó, eu declarei ela aqui, ó, existe um tipo específico que é o tipo sizeT. É um tipo int, na verdade, mas em algumas operações tem que usar esse tipo aqui, que é um tipo pré-definido na linguagem. Então, eu imprimo o valor da variável aqui. Aí na linha seguinte, eu imprimo novamente agora o número de registro, ó, o tamanho que ele calculou dividido pelo tamanho de cada registro do tipo aluno. Então, isso vai imprimir o tamanho e o número de registro. Depois, eu uso aqui, ó, uma outra chamada para essa função, só que agora, ó, como eu levei o ponteiro para o final do arquivo,
Se eu não voltar o ponteiro para o início, a hora que entrar aqui ele não vai imprimir nada, porque ele vai verificar que já chegou o fim do arquivo, não consegue ler mais nada porque já está no fim do arquivo. Então eu levo o ponteiro para o final do arquivo, verifico em que posição que ele parou, que é o tamanho do arquivo, mas depois eu retorno ele para o início do arquivo, porque eu quero passar registro por registro, lendo cada um dos registros e imprimindo na tela ou colocando no vetor. Tá? Então não pode esquecer isso. Se tirar isso daqui, não vai funcionar. Ele vai funcionar essa parte aqui, mas não vai funcionar essa. Então eu vou executar, aliás, eu vou executar 100 para você ver se funciona ou não. Então aqui vou dar Enter, não vou digitar nenhum dado novo. E ó, não imprimiu nada, mas ele calculou o tamanho do arquivo é 80 bytes e tem 5 registros. Então, agora eu vou tirar esse comentário. Agora ele calculou o tamanho e imprimiu os registros. Por quê? Porque depois de calculado ele voltou o ponteiro para o primeiro registro. Bom, então agora, como eu já sei quantos registros tem, eu já consigo declarar e instanciar um vetor. Então eu vou declarar aqui um vetor. Esse vetor vai ser do tipo aluno, né? Aluno, v aluno. Então um vetor de aluno. Então é um ponteiro. V aluno é um ponteiro para o tipo aluno. Então aqui embaixo, logo depois de descoberto o tamanho está guardado aqui nessa variável, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que valuno é igual aluno asterisco malloc fsize, né? Não, fsize não. É isso daqui, ó. Esse aqui é o número de registro. Eu poderia ter calculado e guardado numa variável isso também, né? Vezes sizeOf. Na verdade, eu não preciso nem calcular isso daqui. Eu posso usar direto o fsize. Porque isso daqui vezes o tamanho do registro vai dar de volta isso daqui, né? Então eu vou colocar fsize. Então, quantos bytes eu vou alocar para esse vetor? O mesmo tamanho, a mesma quantidade de bytes ocupada pelo arquivo, né? Bom, aí o ideal seria eu fazer a verificação aqui depois, né? Então, if valuno. Bom, então aqui eu aloquei. Aí eu verifico se foi igual a null, houve falha. Se não, se conseguiu locar, aí então eu entro nessa parte aqui para ler. E aqui eu vou alterar essa linha aqui, né? Eu posso até deixar exibindo também. Mas então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer isso daqui, ó, pegar essa variável e colocar aqui valuno índice n, eu tenho que criar essa variável, né? Igual aluno. Então eu vou criar essa variável aqui e colocar o valor inicial dela 0, n igual a 0. E aqui, depois de usada, eu tenho que fazer n++, né? Então isso daqui já deve colocar, ler os dados de um aluno, coloca no vetor. Na hora que eu sair desse laço, esse vetor vai estar preenchido com todos os alunos. Então eu vou declarar a variável aqui, int n. Bom, eu vou executar, se funcionar vai ficar do mesmo jeito que estava antes. Só que os dados vão ser colocados no vetor, né? Então aí está. Agora o que eu vou fazer? Eu vou, para verificar se de fato o vetor está funcionando, eu vou fazer isso. Eu vou tirar isso daqui, não vou imprimir essa informação e vou usar o vetor para imprimir depois que eu sair do arquivo. Então eu vou até fechar o arquivo. Depois de fechado o arquivo, né, vou colocar aqui, ó, tirar qualquer impressão, qualquer parte de exibição de dados na tela aqui. Eu vou pegar essa daqui que eu vou usar lá no... Então aqui, ó, depois de fechado o arquivo, eu vou exibir os dados lidos do arquivo. Então, for n igual a 0, n menor que fsize dividido por
Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, aqui ó, eu vou calcular o número do registro e vou colocar numa variável. Então eu vou colocar aqui, nreg é igual a essa fórmula aqui, ó. Então aqui eu vou colocar isso daqui. Então, número de registro. Então, aqui agora eu vou fazer, enquanto o n for menor que nreg, n mais mais. E aqui, opa, aqui eu vou dar o printf e vou colocar aqui %s barra t, %5.1f barra t, %5.1f e barra n para pular a linha. E aqui então eu vou colocar valuno índice n, propriedade RA. Valuno índice n, propriedade N1 e valuno índice n, propriedade N2. E vou testar. Bom, nreg eu tenho que defini-lo, né? Int nreg. Bom, aqui, o que está faltando aqui? Qual que é o erro? O N1 não existe, mas não, na verdade não é. É N propriedade N1, né? Vou dar Enter. Não imprimiu. Deve ter algum erro de lógica. Ah, sim. É que tinha o pausa antes, né? Então, normal. Ó, tinha um pausa antes aqui, ó, da impressão. Então, essa parte aqui, de fato, não era para imprimir, né? Então, a pausa, na verdade, tem que vir aqui. Então, eu vou executar. E aí está. Os dados aqui agora estão vindo de um vetor. Bom, é isso. Haveria muita coisa. O limite é a sua imaginação, a sua capacidade lógica para montar soluções. Então isso daqui acho que já te dá uma boa visão geral a respeito de manipulação de arquivos textos e arquivos binários. Então eu aguardo vocês numa próxima videoaula para a gente conversar sobre algum dos muitos assuntos que a gente tem em programação. Até lá!